Olá! Muitas pessoas me perguntam sobre os casos de russo. Muita gente ouviu falar que o russo tem casos, mas não entendem o que são. Então, neste vídeo eu vou falar exatamente dessa parte. O que são os casos de russo? Vamos lá? Привет, друзья! Meu nome é Lisa, sou russa da Sibéria, sou linguista, poliglota e professora de russo, licenciada pela Moscow State University. Neste canal eu conto sobre o idioma russo e a cultura do meu país, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como funcionam os casos de russo, o que são e como entender a lógica por trás deles. Mas antes eu gostaria de convidar vocês para se inscrever no meu canal. E se você curtir o vídeo, se você achar ele útil, deixar um like. Mais uma vez, neste vídeo não vou falar das terminações. Depois deste vídeo você não vai sair usando os casos para lá e para cá. Mas eu espero que com a minha explicação, com a minha ajuda, você entenda o que são os casos. Vamos ver um exemplo. Um aluno brasileiro aprende a palavra Brasília, que é Brasil em russo, Brasília. E ele aprende como dizer eu amo. Aí ele fala Я люблю Brasília. E um russo que ouve isso corrige Brasílio. E o brasileiro não entende por quê. Por que Brasília se tornou Brasílio? Ou ele pode falar eu sou do Brasil, ele já achou, né? Já sabe como é Brasil, já sabe como é do. Aí fala Я из Brasília. Aí o russo corrige Я из Brasília. E coitado de um brasileiro, não entende por que isso está acontecendo, por que já foi Brasílio, Brasílii. Eu quero explicar para vocês justamente isso, essa mudança das terminações, o fato de Brasília se tornar Brasílio em uma frase e Brasílii em outra. Isso é o que são os casos gramaticais. Isso acontece por causa dos casos gramaticais de russo. O russo tem 6 casos. Eu vou fazer uma breve descrição do que são. Depois eu vou fazer os vídeos explicando cada caso um por um. Beleza? Partiu! Então, o primeiro caso. Nominativo. Quando você procura uma palavra, né? Você quer dizer alguma coisa, você precisa descobrir como que é essa palavra em russo, você procura ela, seja em dicionário, em Google Translate. A palavra que você encontra, ela está no caso nominativo, é a forma básica da palavra, nominativo. Nessa forma, na forma que você encontrou o substantivo no dicionário, essa palavra pode servir de um sujeito da frase. Por exemplo, você achou a palavra moça. Por exemplo, você achou a palavra moça. Moça em russo é девушка. Девушка. Aí você diz uma frase, né? A moça está lendo, ou a moça lê. Девушка. E você procura a conjugação do verbo ler, né? Девушка читает. Девушка está no caso nominativo e serve como sujeito da frase, né? Девушка, sujeito, читает, predicado, verbo. Девушка читает. Isso é o caso nominativo, a gente nomeia as coisas, né? Nominativo, forma básica, serve de sujeito, nominativo. 2. Genitivo. Suponhamos que você quer dizer a namorada do Carlos. A namorada do Carlos. Namorada em russo é a mesma palavra que moça. Девушка. Девушка. Agora temos девушка, moça, e temos Carlos, o nome. Carlos. Em russo, nesse caso, a gente não usa a preposição. Agora, se a gente não usa a preposição, né, namorada de Carlos ou do Carlos, como que a gente deixa claro qual é a relação entre esses dois substantivos? Então, em russo, isso acontece através de uso do caso genitivo. Tem significado de posse, ou de origem, de alguma coisa, né? Namorada do Carlos, a gente vai mudar a terminação de Carlos. Aí eu acrescento, nesse caso eu acrescento a девушка Карлоса. Девушка Карлоса. Olha, eu não uso preposição, né? O fato de Carlos se tornar Carlosa já deixa claro para mim que é a namorada do Carlos. Isso é o caso genitivo. Número 3.
acusativo. Na verdade, existe uma ordem dos casos em russo, mas isso não tem uma importância. Eu prefiro explicar nessa ordem. Agora, vamos imaginar que a namorada do Carlos, vamos chamar ela de Júlia, resolveu dar um presente pro Carlos, e esse presente é um quadro, uma pintura, um quadro. Quadro em russo é kartina. A gente achou essa palavra no dicionário, na kartina. Agora eu quero dizer, a Júlia, namorada do Carlos, deu um quadro pro Carlos. Então, você deu um quadro, kartina, se torna kartinu. Júlia padarila kartinu. Júlia deu um quadro de presente. Júlia padarila kartinu. Se eu falar Júlia padarila kartina, né, que é o quadro, parece um índio falando para um ouvido russo. Júlia padarila kartinu, ok? Esse fato de kartina se tornar kartino deixa claro que kartina que sofreu a ação do verbo, né? Foi dada. Então, o caso acusativo é usado para descrever um objeto direto. Júlia deu de presente o quê? O quadro. O que, nesse caso, é objeto direto. Júlia padarila kartinu. O quarto caso, dativo. Então, o quarto caso que a gente vai ver hoje rapidinho é dativo. Dativo vem do verbo dar. Lembra, né, a frase que a Júlia deu um quadro de presente pro Carlos. Para quem? Pro Carlos. Carlos, nesse caso, é um objeto indireto. Para quem? Indireto porque a gente usa a preposição em português. A Júlia deu um presente para o Carlos. Como que deixar claro que foi o Carlos que recebeu o presente? Que foi para ele que o presente foi dado? Mudando a terminação do nome Carlos. Júlia padarila kartinu, quadro, né? Que é kartina se tornou kartinu por causa do objeto direto. Carlasu vai deixar claro para o russo que o quadro foi dado para ele de presente, né? Carlasu. Número 5, o caso instrumental. Vem da palavra instrumento e o significado principal dele é algum instrumento que a gente usa para fazer alguma coisa. No caso do quadro, vamos imaginar que foi desenhado com lápis, ok? Lápis. Karandash. Karandash é lápis em russo. A palavra que você vai encontrar no dicionário é karandash. Eu deixo claro que foi com lápis, sem usar a preposição em russo, só trocando a terminação. Então, quadro desenhado com lápis. Kartina, quadro. Narissovane, desenhado com lápis. Karandashom, com lápis. Então, o caso instrumental me faz colocar o karandash nessa forma, acrescentando a terminação om. Karandashom. E o último caso, o sexto caso, é prepositivo. Prepositivo vem de preposição, mas ele também é conhecido como locativo, porque a gente fala de local. Como locativo, né, a gente fala de local respondendo a pergunta где, onde. Por exemplo, onde que foi desenhado aquele quadro que a Júlia deu para o Carlos de presente? Vamos imaginar que num estúdio. Estúdio em russo é studia. Agora, para eu dizer que foi desenhado no estúdio, eu preciso trocar a terminação. V studii. Aí que fica claro para mim onde que o quadro foi desenhado. V studii aí fica muito esquisito. Esse caso também tem significado de um objeto de discurso introduzido por uma preposição. Mas eu vou fazer um vídeo à parte sobre isso. Eu vou tentar criar uma frase incorporando todos os casos. A frase vai ficar um pouco artificial, mas é só para vocês saberem como funciona. Vamos lá. A namorada do Carlos deu um quadro de presente para o Carlos, quadro desenhado com lápis no estúdio. A namorada do Carlos, девушка, Carlosa. Carlos se tornou Carlosa porque expressa posse e usa genitivo. Девушка, no caso, é nominativo. Девушка Carlosa, namorada do Carlos. Padarila Kartinu, deu de presente um quadro. Kartina se torna kartinu por ser um objeto direto da frase, caso acusativo.
padarila cartinu. Para quem? Objeto indireto da frase. Para o Carlos. Carlasu. Девушка Carlosa padarila cartinu. Carlosu. Agora eu quero dizer que o quadro foi desenhado com lápis no estúdio. Нарисованную карандашом. Karandash, no caso, é o lápis. A gente transforma ele no instrumental por expressar o instrumento. Aí se torna karandashom no estúdio. Estúdio, studia. Só que o caso prepositivo / locativo, v studi. Olha, usei os 6 casos em uma frase só. Em um dos casos a gente teve preposição, então em todos os outros casos eu expressei essa relação entre os elementos da frase sem usar preposição, só através da flexão, da terminação da palavra. Agora, só para reforçar, eu vou pegar o nome, Fernanda, e vou passar esse nome por todos os casos. Não, o nome típico, Fernanda. Vamos lá, Fernanda no nominativo, como sujeito da frase, né? Por exemplo, Fernanda é estudante, fica Fernanda. Isso é uma forma básica. Agora, se eu quiser falar que é o computador da Fernanda, eu já expresso a posse e não uso preposição. Computer, Fernande. Então, Fernanda ficou Fernande. Isso é posse, caso genitivo. Agora, se eu quiser falar que o fulano ama a Fernanda, o fulano, Gustavo, любит Fernando. Fernanda virou Fernando por ser objeto direto da frase, acusativo. Agora, eu dei o computador de presente para Fernanda. Я подарила компьютер Fernande. Para Fernanda, objeto indireto, dativo. Para Fernanda, Fernanda se tornou Fernande. Instrumental. Isso é um trabalho feito por Fernanda. Работа сделанная por Fernanda. Para falar-se por Fernanda, sem usar preposição, eu troco a terminação de novo. Работа сделанная Fernandai. Olha, Fernanda se tornou Fernandai, só porque estou falando por quem o trabalho foi feito. Instrumental. E o último, locativo, prepositivo. Por exemplo, estou pensando em Fernanda. Estou pensando na Fernanda. Я думаю о Fernande. Então, Fernanda se tornou Fernande. Olha que coisa louca, né? Sei. Bom, essas mudanças vão afetar substantivos, adjetivos, pronomes, pronomes possessivos e vão se transformar também no plural. Agora eu vou dar umas informações super importantes para vocês. Agora, os casos podem ser aprendidos em ordens diferentes. Então, não existe uma ordem fixa que funciona para todos. Mas, geralmente, os primeiros casos são prepositivo ou genitivo, depois vem acusativo. Então, dependendo da apostila, do método, vai vir a ordem dos casos. 2. É importante dominar as declinações, as mudanças por casos, do singular dos substantivos antes de partir para os outros casos. Porque nessa etapa você aprende a lógica por trás disso, para você não ficar pensando por que vem esse caso. Então é muito importante fixar isso antes de você começar a brincar com adjetivos, pronomes e as formas em plural. 3. Todos os casos têm vários significados, vários usos e se aprendem aos poucos. Em cada nível vai ter uma coisa nova para você aprender sobre um determinado caso. E a última coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: se o objetivo do seu aprendizado de russo é se comunicar, é falar, não fique noiado com os casos. Aprenda a falar de uma forma simplificada, com um pouco de conhecimento de gramática que você possui no início. Aprenda os vocabulários, as frases relevantes para você e tenta simplificar. Assim, se distancia da complexidade e tente simplificar as frases, se comunicar de uma forma simplificada. Fique tranquilo que você não domina tudo e não se estresse. É isso aí, galera. Eu espero que tenha deixado minimamente claro o que são os casos. De novo, essa aulinha só foi uma introdução ao assunto e não é para você partir e começar a usar e entender tudo. Eu vou fazer os vídeos um por um, explicando a cada caso. Se tiver algum caso específico que você gostaria que eu aborde primeiro, deixe a sua sugestão nos comentários e deixe qualquer dúvida que você tiver. Muito obrigada por sua atenção. Spasiba e пока-пока!